E aí, tudo bem? Se você está se preparando para o Enem, você deve estar se perguntando qual que é melhor, cursinho online ou cursinho presencial. Hoje vamos comparar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades para você fazer uma melhor escolha possível. Seja muito bem-vindo ao canal Gabarita Veste. Meu nome é Ítalo de Moraes, eu faço medicina na Universidade Federal do Paraná, tirei mais de 825 pontos no Enem e agora eu estou aqui para te ajudar a também ser aprovado. Então, a partir de agora, vamos comparar as modalidades de cursinho online e presencial. Eu já vou começar falando do cursinho presencial, que eu imagino que seja aquele que é o mais tradicional, digamos assim. Uma das grandes vantagens do cursinho presencial é você poder ter um pouco mais de interação com os professores. Eles já estão ali na sua frente para você poder fazer perguntas já durante a aula ou então depois da aula, e assim pode acabar facilitando esse processo de tirar dúvidas. E no cursinho presencial também há uma maior interação com os colegas. E isso é bom para você poder conseguir até tirar dúvidas com seus colegas. Inclusive, quando você é o colega que tira a dúvida do outro colega, você acaba tendo uma vantagem em aprender mais, porque a gente pode até fazer um paralelo com a autoexplicação, que eu até já falei aqui no canal, que quando você faz a explicação para si mesmo em relação a algum assunto, você acaba tendo que organizar aquele assunto na sua cabeça e você consegue entender melhor. Então tem a vantagem tanto para quem ensina, principalmente, quanto para quem recebe. Por quê? Porque você vai receber um conhecimento mais adequado à sua linguagem. Às vezes o professor fala a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Quando o seu colega fala, você acaba entendendo melhor. Outra coisa bem interessante no cursinho presencial é você ter uma rotina fixa. Você meio que é obrigado a ter essa rotina. Você tem hora para chegar no cursinho, tem hora para sair, então você vai ser obrigado a fazer aquilo ali todos os dias. Isso é muito bom para caso você não tenha muita constância, se você tem dificuldade de estudar em casa, de manter uma rotina em casa, talvez o cursinho nesse quesito aí possa te ajudar. Outra coisa interessante do ambiente do cursinho presencial é que você automaticamente vai tendo mais concentração, porque é muito mais difícil de você ficar mexendo no celular, de você abrir um aplicativo de redes sociais e ficar ali enrolando durante horas seguidas. No cursinho tem até professor que nem deixa você pegar no celular, então aí já vai tendo uma certa vantagem. Outra coisa é que você não vai conseguir cochilar tão facilmente. Claro que tem gente que dorme até no cursinho, tem gente que dorme até na faculdade, eu nunca dormi. Só uma coisa, gente. Na minha sala da faculdade, a galera fez um perfil só de gente que dorme na sala. É um perfil privado. Só que fizeram isso com uma forma de zoar com a galera. E mesmo assim é interessante, porque todo mundo que vai cochilar já fica com medo assim. Olha, será que eu vou aparecer lá no perfil dos Dumioco? Talvez seria uma boa ideia pro cursinho também, hein? Fica a dica. Pois é, no cursinho é mais difícil de dormir, mas é claro que naquele ambiente, digamos, de maior concentração, se você vai ver lá seus colegas anotando, prestando atenção, é muito provável que você vai dormir bem menos. O certo mesmo é você nem dormir, né? Agora, começando a falar das desvantagens do cursinho presencial. Lembra daquela rotina fixa, obrigatória que eu falei que pode te ajudar se você for um aluno mais procrastinador, digamos assim? É claro que existe um limite. Essa rotina fixa pode às vezes atrapalhar no quesito flexibilização e no quesito personalização dos seus estudos. O que significa isso? Que você vai ter uma certa dificuldade em fazer os seus horários. Porque você não vai conseguir, por exemplo, selecionar aulas que são mais importantes para você. Principalmente depois que você já tem um tempo de cursinho, você já tem uma bagagem, você já tem umas facilidades maiores em alguns assuntos quando comparado quando você era lá um iniciante, que você não sabia praticamente nada. Com o tempo você pode utilizar essa bagagem a seu favor. Então você vai personalizar os seus estudos para conseguir avançar mais ainda naquilo que mais importa para você. Mas no cursinho presencial é mais difícil de fazer isso, porque vai ter ali todo ano as mesmas aulas sendo repetidas, os mesmos horários, e você meio que é obrigado a ver todas essas aulas desde o início. Além disso, você não poderá rever aulas caso você queira rever. Não tem aquele negócio de você repetir a aula como em uma aula gravada, na verdade. Então isso aí vai, de certa forma, ser uma desvantagem. Quando passa a aula, já era. Outro ponto negativo do cursinho presencial é o custo. Você tem um custo muito maior para pagar as mensalidades do cursinho. Você vai ter o custo maior em relação aos materiais que você vai utilizar. Tem custo também de transporte, principalmente caso você more longe do cursinho. Você vai ter que pegar o transporte, então, além do custo dele, tem também o tempo que você vai gastar nesse transporte. Sem dúvidas, o custo é uma das grandes desvantagens do cursinho presencial. E por fim, há momentos em que a pressão do cursinho presencial pode te desgastar. Isso acontece devido à falta de personalização nos estudos, quando você já chega ali num platô de desenvolvimento e não consegue ir além daquilo.
você não consegue aumentar significativamente os seus acertos. E sem a personalização dos estudos, às vezes fica difícil de você conseguir avançar além disso. Você vai vendo a matéria seguindo em frente em ritmo frenético, aquela pancada de aulas para você ver, e ao mesmo tempo você não pode voltar para se fortalecer, às vezes em assuntos assim mais fáceis, que são mais importantes, que vão dar mais pontos no Enem. E além disso, nem sempre o convívio com os colegas vai ser tão vantajoso assim, depende muito. Porque às vezes esse convívio também é permeado de um excesso de concorrência, um excesso de rivalidade entre os alunos. É claro, no fim todo mundo ali é concorrente para o mesmo curso, não é verdade? Então esse sentimento exagerado de competição pode gerar uma angústia, ansiedade e isso pode atrapalhar nos seus estudos. Agora vamos começar a falar do cursinho online. Quais são as desvantagens? Já vou começar com as desvantagens. A primeira é que você não vai ter aquele convívio imediato com professores e alunos. Você não vai poder conversar diretamente com eles e às vezes isso pode até causar certa solidão, dependendo de como você é. Se você é uma pessoa que gosta muito de interação, talvez isso aí vai ser uma desvantagem para você. Já se você for um aluno que gosta mais de estudar sozinho, como é o meu caso, talvez isso aí seja muito bom. A segunda desvantagem que eu listei foi uma desvantagem assim, mais técnica em relação a equipamentos. Para estudar online, é bom que você tenha um computador, no mínimo um tablet. É claro que às vezes você vai ter que estudar com o celular, e às vezes você vai ter que lidar com baixos recursos, mas, por exemplo, quando a gente compara a mensalidade de um cursinho presencial com as parcelas, por exemplo, de um computador assim básico que já dá para estudar muito bem, você vai ver que comprar um computador é muito mais barato. Além disso, você vai precisar ter conexão com a internet. Hoje em dia até que isso não é um problema assim tão grande, há uns 5, 10 anos atrás até que tinha alguns problemas, não era todo o plano de internet que era bom. Hoje já é mais fácil, já é muito mais acessível você ter um plano barato de internet na sua casa e ao mesmo tempo ser uma internet muito boa, que você vai poder assistir as videoaulas sem travar nada. Assim como você está vendo esse vídeo aí provavelmente ou na sua casa ou na sua escola, em vários lugares, você vai poder também ver as suas videoaulas no celular, por exemplo. Então isso hoje não é tão difícil como era um tempo atrás. Outra desvantagem que agora que eu vejo que é a maior do cursinho online em relação a distrações. Se você não for um aluno bastante organizado, o aluno que tente fazer uma rotina realmente eficiente, com horário para acordar, com horário para começar a estudar, acabar para estudar, você pode cair facilmente na armadilha da procrastinação. Você facilmente pode pegar o seu celular, olhar o celular e acabar perdendo ali 30 minutos, 1 hora facilmente. Ou então você vai, deita na sua cama, vai cochilar um pouquinho, depois perde horas de estudos. Então isso que é mais difícil de acontecer no cursinho presencial, é muito fácil de acontecer no cursinho online. Então você já tem que ficar ligado, não deixar o celular perto de você o tempo inteiro, para você não ficar vendo notificações. Quando você for ter um tempo de descanso, tenta levantar um pouco, ficar com o celular em outro ambiente, para você não ficar extremamente confortável, por exemplo, sentado na sua mesa de estudos e gastar muito tempo ali no celular. Então você vai ter que pegar essas manhas para você evitar esses problemas. Além disso, é uma jornada um pouco mais solitária, muitas vezes você vai estar sozinho em casa. Se por um lado isso é bom em relação a barulho, né? Em relação a também você, vamos supor, o tempo inteiro você definir horários que você vai estudar. Às vezes no cursinho, na hora do intervalo, vai ter um monte de gente conversando lá na sua sala. Em casa já não é assim. É claro que existem pessoas que moram em casas mais barulhentas, mas de qualquer forma você pode tentar reverter isso. Por exemplo, em horários de maior barulho em sua casa, você ir para uma biblioteca, por exemplo. E no fim, o que eu quero que você pense em relação a essa solidão, digamos assim? Que às vezes é difícil você passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, passar o ano inteiro sem ter um contato maior com pessoas que estão ali na mesma situação que você. É claro que isso também pode ser revertido de forma que você possa ter contato com outras pessoas. Tem muitos perfis no Instagram, tem também canais no YouTube, que nem eu estou aqui falando com você. De certa forma, você está tendo uma interação comigo, você está conversando, digamos assim. Você pode mandar, por exemplo, comentários aqui embaixo para a gente trocar ideias. Então isso aí, de certa forma, pode ser revertido. Mas na maior parte do tempo você vai ficar sozinho, então tem que ter também essa disciplina de ter essa consciência de que se você está passando horas do seu dia ali a fio, estudando sozinho, é porque você está querendo seguir o seu sonho. Você sempre tem que lembrar disso, senão fica difícil você seguir em frente. Agora falando das vantagens do cursinho online. Olha, a principal vantagem, sem dúvidas, é a personalização dos estudos e a flexibilidade. Flexibilidade de horários, porque você pode fazer os seus horários. Às vezes você tem uma rotina diferente da maioria das pessoas, ou então às vezes você trabalha,
às vezes você faz faculdade. Fazendo o cursinho online vai ser muito mais fácil para você ver as aulas na hora que você quiser. Na verdade, não é nem a hora que você quiser, mas na hora que dá. Tem hora que é assim, tem que ser na hora que dá. Você queria, por exemplo, de manhã, mas se você trabalha de manhã, não dá. Mas você pode utilizar as aulas gravadas para assistir depois. Você pode fazer suas questões em outros horários, que não seja daqueles horários tradicionais, que é quando você não está no cursinho presencial. Além disso, você pode assistir as aulas em vários lugares, não somente na sua casa. Você pode ir para uma biblioteca. Tem gente também que aluga sala de estudos, inclusive que eu conversei com um recém-aprovado da minha comunidade Gabarita Veste, ele fazia isso. Ele ia para salinhas de estudo que ele alugava e ali ele ficava estudando enquanto ele não estava no cursinho. Ele fazia cursinho presencial, só que no momento de ir para casa, ao invés de ir para casa, ele ia para uma biblioteca. Ele alugava essa sala, que é uma prática muito recorrente para concursos públicos. E agora tem gente fazendo isso para vestibular e dá para você fazer isso também. Veja como tem uma certa flexibilidade. Então, no caso desse meu aluno, ele fazia as questões, ele levava as apostilas dele. Se você faz só cursinho online, você leva suas apostilas se você tiver, leva o seu notebook, seu tablet ou seu celular, se você só estuda pelo celular, leva seus papéis e começa a fazer questão, começa a assistir aula. O importante é que você encontre um ótimo lugar para você. E sobre a personalização dos estudos, para mim que é o mais importante de tudo, é você poder investir mais do seu tempo naquilo que é mais importante para você. Às vezes tem alguns assuntos em que você já tem facilidade, não precisa você ficar assistindo a aula novamente, você já vai fazer questão desse assunto, já pula aquelas aulas. Mas se tem algum assunto que é mais difícil, aí você pode investir mais tempo, você pode assistir a aula até com mais calma. Quando é um assunto que você tem maior facilidade, você pode assistir a aula mais rapidamente. Quando é um assunto que você está com dificuldade, você pode fazer um pouco mais de questões. Então isso aqui você pode fazer com muita facilidade no cursinho online. No cursinho presencial é muito mais difícil. Por exemplo, se você quiser assistir menos aulas daquilo que você já sabe mais, você vai ter que provavelmente utilizar o horário das aulas para fazer questões, por exemplo. Isso aí acaba até às vezes atrapalhando, porque você vai ter que fazer questão, ficar também ouvindo o professor ao mesmo tempo, isso às vezes tira a sua concentração. Quanto ao custo, sem dúvida, cursinho online é muito mais barato, cursinhos, ferramentas online, você também tem muito material de graça aqui no YouTube, no Google. Por exemplo, você está vendo essa aula que eu estou dando dicas aqui para você, você tem outros vídeos no meu canal, tudo de graça para você. Às vezes você está corrigindo uma questão, se no cursinho presencial tem aquela vantagem de você poder perguntar ao professor ali na hora, mas nem sempre, porque às vezes o professor acabou a aula, já tem que ir para outra aula, para outra turma. Quando é no online, você pode pesquisar em questão de segundos, você acha a resolução daquela questão. Na verdade, não somente a resolução, mas várias resoluções, às vezes sob ponto de vista de diferentes professores, tudo de graça na internet. Então, galera, como vimos, as duas modalidades têm as suas vantagens e desvantagens. Eu, por exemplo, já fiz tanto cursinho presencial quanto cursinho online, já desenvolvi muito no cursinho presencial, também no cursinho online, inclusive a minha primeira aprovação em universidade particular de medicina foi pelo cursinho online, que eu foquei muito, eu fiz aquela personalização que eu falei para você. Foquei muito em química e biologia, que eu tinha dificuldade para as questões dissertativas. Inclusive, no ano da minha aprovação, apesar de ter tido bolsa de cursinho presencial, teve todo o problema de pandemia, eu acabei não indo em aulas presenciais, nem assistindo as online. Foquei muito em fazer questões e também ver aulas online mais diretas ao ponto, mais daquilo que eu realmente precisava. Então veja que depende muito da situação, depende muito daquilo que você gosta como estudante. Eu mesmo gosto muito de ler as coisas por conta própria, de pesquisar por conta própria. Se eu estou assistindo uma aula e eu estou achando ali que eu já sei aquele assunto, eu acelero aquela aula, se não, eu vou assistindo com mais calma. Isso é algo que só pode ser feito no cursinho online. E no fim eu vejo assim que todas as desvantagens do cursinho online podem ser revertidas de alguma forma. Por exemplo, essa questão da rotina, se você tiver métodos assim até às vezes simples, que nem eu falei de você deixar o seu celular longe, se você definir metas para você acordar o horário, para você acordar o horário para você começar a estudar, você consegue reverter esse problema da procrastinação nos estudos online. E agora eu quero te convidar para conhecer a minha comunidade, Comunidade Gabarita Veste, que eu criei especialmente para você que está se preparando para o Enem. Ela pode te ajudar a resolver todos esses problemas que eu trouxe. Não importa se você está fazendo ou irá fazer o cursinho online ou presencial, eu tenho soluções para te ajudar. Uma das maiores vantagens do nosso curso da Gabarita Veste é você ser acompanhado com as nossas mentorias semanais
e também tem o nosso grupo exclusivo para você tirar dúvidas no WhatsApp. Além de ter também todas as aulas do meu método de estudo que eu usei para ser aprovado em 3 universidades federais no mesmo ano e que também os meus alunos utilizaram e foram agora aprovados no SISU 2023 em Medicina na Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Alagoas, ou seja, é um método que realmente funciona e você precisa utilizar esse método para fazer os seus estudos decolarem. Além de ter acompanhamento e ter aulas do método de estudo, tem aulas extras de ciências da natureza, aulas extras de redação com macetes, que é aquela ideia que eu falei para você, com uma linguagem que vai se adequar muito mais àquilo que você está acostumado, com uma linguagem muito mais próxima do estudante, para você aprender muito mais rapidamente. Na Gabarita Veste também temos o nosso aplicativo exclusivo para você colocar tudo em prática, para você colocar o seu planejamento semanal, que eu ensino como fazer na Gabarita Veste, para você colocar a sua agenda diária, que eu ensino também como você vai organizar o seu dia de estudos, para você também ter metas para o que fazer em cada semana no nosso cronograma Gabarita Veste. Você não pode perder essa oportunidade. Se você não conhece a comunidade, conheça agora. Vai no link que eu vou deixar na descrição para você fazer parte também da comunidade Gabarita Veste e decolar nos seus estudos. Desde já agradeço pela atenção, por você ter visto esse vídeo até aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se agora nesse canal. Por quê? Porque você vai receber todas as novidades, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu fizer para você. Deixe o seu like também, se você não deu o seu like ainda, que você vai me ajudar bastante. Por fim, compartilhe com seus amigos que irão fazer o Enem. Não seja extremamente competitivo, hein? Manda lá para o seu amigo para ajudar ele também a tomar essa decisão de fazer o cursinho online ou presencial. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo.